Muito bom dia, igreja. Que alegria estarmos juntos aqui para louvar ao Senhor. Nessa manhã, nesse dia que Ele fez, eu quero te convidar a ficar de pé. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu encontrei teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Amém? Felizes são aqueles que estão na casa do Senhor para o louvarem, para o adorarem. Não existe lugar melhor para estar do que esse. Na sequência, o Salmo chega a dizer que um dia nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, vale mais do que 1000 dias. Então vamos aproveitar esse tempo como igreja, juntos, e adorar com todo o coração, com toda a alegria, aquele que é digno, o nosso Deus. Amém, igreja? Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Majestade, expressão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade, expressão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas.
as vozes. Glória e majestade estão diante no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, eu sei que eu vou te achar. Em tempos de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Nada sou sem ti, ó meu Senhor. Com palmas. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Sua graça vem, transforma o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor. Ontem, hoje o meu amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho para mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Eu sei, és o único caminho. Vida, caminho, verdade é, eu vivo pela fé em ti, Jesus. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade é, se eu vivo pela fé em ti, Jesus. Eu vivo só pra ti. Com alegria. Vida, caminho, verdade é, se eu vivo pela fé em ti, Jesus. Eu vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Ele é o nosso bem mais precioso. Amém? Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a mim
do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Toma-me, Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, Deus. vem limpar As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga isso pra Ele. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
nossos corações pela Tua palavra, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só Tu és digno, Senhor. Amamos estar na Tua presença. Amamos Te adorar. Glória e majestade estão diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Esse é o momento, bom dia, esse é o momento que a gente oferta ao Senhor, agradece a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossa vida. Se você nos visita, fique bem tranquilo. Esse é o momento que os membros da igreja têm como seu privilégio, a sua oportunidade de agradecer ao Senhor também ofertando. Vamos ofertar juntos, vamos adorar o Senhor com nossas ofertas, oramos pelas ofertas depois, em seguida. Vamos ofertar. Obrigado, Senhor, por a gente poder contribuir, demonstrando gratidão pelo Teu cuidado conosco, as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Oramos, Deus, que o Senhor conceda a esta igreja a sabedoria, o discernimento, de sempre fazer o melhor uso dos recursos que o Senhor traz às nossas mãos para que o ministério desta igreja cresça e se multiplique. Descemos, Deus, por esta oportunidade, recebe nossa gratidão por poder ofertar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, quero primeiro em lugar agora cumprimentar, e se você está conosco a primeira vez nesta igreja, primeira vez num culto de nossa igreja, você está conosco pela primeira vez, se você pudesse levantar no seu lugar, nós queremos cumprimentá-lo lhe dando um presente e queremos vê-lo para poder depois te dar um abraço. Alguém pela primeira vez nesta igreja, por favor. Uma família aqui na frente, coisa boa, bem-vindo, queridos, Deus os abençoe, viu? Que bom que estão com a gente, mas alguém não. Então, que Deus conceda a graça, abençoe, se vocês têm uma igreja, que é a sua igreja, que vocês levem esse abraço para essa igreja, se não, considerem ter nesse lugar também um lugar para vocês, tá bom? Para recebê-los como família também. Muito obrigado pela presença. Queridos, alguns lembretes muito importantes para a nossa vida. Nós temos a nossa conferência missionária chegando e tem o coral se preparando, já vamos falar de conferência um pouquinho mais. Nós temos o coral se preparando e até amanhã nós temos a oportunidade de você se inscrever se quiser participar no coral. Então você quer participar do coral, você vem amanhã para o ensaio às 20 horas para você poder participar. Também lembrando que nesta semana
Nossa reunião de mulheres é à noite. Nossa reunião de oração acontece no horário de sempre, às 19h30. Você é muito bem-vindo a estar conosco. E também a Escola Dominical tem um ensaio no próximo sábado, às 15 horas, para a conferência missionária, tá bom? Então, os pais das crianças que vão participar da Escola Dominical na conferência missionária, então, para participar, né, da conferência missionária, são bem-vindos também a estarem aqui, devem estar aqui no próximo sábado, às 15 horas, para essa preparação. Quero também cumprimentar, eu não estou vendo pelo menos ninguém da família aqui, mas o Gustavo Matsulat casou-se com a Vitória ontem, filho então de Samuel e da Cláudia, e a gente se alegra muito com essa nova família. Quero também lembrar, Kenny e a Júlia estão com a gente hoje? Não, mas tem gravidez a caminho, depois você dá um abraço para a Júlia também, mais um nenê chegando para a gente se alegrar. E outra coisa boa também é que, graças a Deus, as coisas caminharam e houve intervenção daqui, de lá, ofertas especiais, e o pastor Marcelo pôde fazer a cirurgia do primeiro olho de catarata ontem à tarde, e ele está bem, falei com ele. Eu perguntei se ele estava assim como aquele cego que Jesus tocou, disse assim, você está vendo os homens como árvores? Ele falou, não, já está melhor que isso, mas eu estou mono. Semana que vem ele faz o outro olho, vai ficar estéril, vai ficar em 2 canais, mas já está muito grato a Deus pela melhora da visão, está se recuperando, ele tem que ficar em casa, em repouso até amanhã, e para sexta-feira fazer o próximo olho, então domingo que vem ele deve estar de repouso de novo, então a gente vai tê-lo de volta aí já, com os olhos em ordem. Vocês talvez perceberam, né, a dificuldade que ele estava tendo, ele dava aviso aqui, chamava assim, falava dos visitantes, ficava às vezes assim, tem mais alguém, porque ele está com muita dificuldade de enxergar, e a gente estava junto, às vezes, num estudo, e ele estava assim, olhando de pertinho, assim, porque ele não conseguia enxergar. Então, estou tão grato a Deus que o Marcelo alcançou essa bênção, a gente como igreja se alegra por ele, por esse presentão do Senhor também. E agora eu queria chamar um casal que está conosco para o nosso momento missionário, que é o Sérgio e a Andréia Menezes Silva, que estão trabalhando e ministrando com o trabalho chamado Pluripovos. Eles vão falar um pouquinho desse ministério e nós vamos orar com eles. Bom dia, igreja. Então, meu nome é Sérgio, aqui é a Andréia. As nossas filhas lindas estão ali atrás. A Sara e a Samara. Dá um tchauzinho, Sara e Samara. Isso. Nós estamos no Ministério Pluripovos e aqui nós trabalhamos com etnias na cidade de Curitiba e na região metropolitana. E nós, primeiramente, queremos agradecer a Deus, pela vida dos irmãos que têm orado. A gente sempre recebe lá uma resposta, um feedback do Conselho Missionário. Então, queremos agradecer pelas orações. E as orações têm chegado em forma de bênção, têm chegado através, realmente, do Espírito Santo de Deus, que tem nos dado discernimento, sabedoria para trabalhar aqui no campo missionário com as pessoas que têm chegado. Então, nós trabalhamos com a pauta migratória, que é um desafio para a igreja, um desafio para o Estado. E eu trago um testemunho de 2 irmãos cubanos. Os cubanos, eles chegam no Brasil, né, pelo Suriname, né? Eles estão no Suriname antes de vir para o Brasil. E eles sempre relatam que as cidades melhor de vir são Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, mas dão muita ênfase para ir para Curitiba. Então, chegaram ali 2 cubanos, nós podemos fazer amizade com eles estavam vivendo de uma maneira bem precária, porque eles chegam, a Cuba, né, tem vivido um momento de recessão, governo autoritário. Só para que os irmãos possam saber, 1 quilo de arroz custa R$50 em Cuba, 1 quilo de frango é quase R$100, né, e conversa uma coisa absurda assim. E eles vêm para o Brasil para trabalhar, para enviar dinheiro para a família, porque a família passa essas dificuldades, essa recessão de alimento financeiro, né, que ocorre no país, e a gente está ali, realizando o acolhimento, primeiramente o acolhimento espiritual,
porque juntamente com o acolhimento espiritual tem o acolhimento social, o acolhimento humanizado, e é muito gratificante, e isso é uma prova da oração dos irmãos que têm chegado, eles poderem dizer que a igreja brasileira é diferente. Eles chegaram para mim e falaram assim: mas eu ouvi falar que a igreja brasileira não era acolhedora. Eu ouvi falar que a igreja brasileira maltratava os estrangeiros, os imigrantes. E agora, Sérgio, eu estou vendo a diferença. Vocês amam, vocês cuidam. Eu tenho falado isso para a nossa família. Então a gente agradece realmente a oração dos irmãos, a gente agradece realmente as ofertas que os irmãos têm dado, o investimento no campo, e com certeza a gente vai continuar aí pregando, anunciando o amor de Deus entre os povos que estão chegando aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. André tem um motivo de oração, né, que ela vai compartilhar. Bom dia, igreja. Nós, como o Sérgio já falou, somos seus missionários entre os imigrantes, entre os refugiados aqui em Curitiba e na região metropolitana. Então, quando você envia sua oferta e quando você ora por missões, essas famílias que são abençoadas é por causa de você também. É fruto da sua vida, do seu trabalho, da sua intercessão, da sua oferta. E a gente continua pedindo que vocês orem por nós como família missionária, orem pelos desafios, né? Porque nós temos aí tantos países passando por situações em relação a conflito, em relação a governos autoritários, e essas pessoas têm vindo, não porque elas acham o Brasil um país lindo, né, para viver, e elas escolheram investir em algo aqui, mas eles estão vindo buscando uma vida melhor, buscando uma ajuda, literalmente. Todas as famílias com as quais nós trabalhamos, de diversas etnias, todos eles procuram um emprego e a primeira coisa que fazem é começar a enviar dinheiro para a família. Então, orem por esses países, orem pelos imigrantes que estão aqui em Curitiba, na região, para que Deus continue nos dando sabedoria, orientação, discernimento, estratégias, para que a gente possa continuar abençoando essas famílias. E nós temos plena certeza que se você continuar orando, Deus vai continuar nos dando sabedoria, condições, parceiros, para que a gente continue fazendo com que muitas outras famílias sejam abençoadas e tenham o privilégio de chegar até Jesus, de conhecer Jesus, de serem atraídas a esse amor. Porque elas chegam aqui numa situação vulnerável, de fato, e nós somos os instrumentos de Deus para fazer com que elas sintam que elas são amadas, que Deus tem um plano especial na vida delas, mesmo fugindo do seu país e procurando um outro lugar para se abrigar. Orem pelos jovens e pelos adolescentes, a gente tem visto neles um grupo, a gente tem passado, né, pela experiência de identificar neles um grupo muito vulnerável. Porque são jovens e adolescentes que não se identificam nem como da cultura deles, do país deles, né? E nem como um brasileiro ainda. E no bairro específico que nós trabalhamos, à noite nós vamos compartilhar mais, mas nós temos a oferta da droga, do tráfico, é muito grande. Então, a gente tem orado para Deus nos dar estratégia, abençoar esses jovens, para que eles não sejam levados para o outro lado, mas para que eles possam entender que eles pertencem a uma família, que Deus os ama, quer ser o pai deles e quer que eles pertençam à família de Deus. Ore conosco por esses desafios. Vamos orar para essa família, vamos ficar de pé para orar por eles e abençoar esse ministério, que Deus conceda graça e sabedoria. Senhor, nós, nesse momento, podemos imaginar a dor de famílias que se separam, que deixam a sua terra, o seu país, para poderem, Deus, sobreviver e para poder suprir o básico para os seus queridos que ficaram lá no seu país de origem. Fazem isso, Deus, em busca de esperança, de uma nova oportunidade, na expectativa, Deus, de uma vida melhor e muitas vezes só focando na questão material, necessidade real que eles vivem, mas que eles possam encontrar através do ministério desses irmãos amados, do Sérgio, da André e de toda a equipe de Pluripovos, que seja instrumento do Senhor para lhes dar a dádiva maior que a vida que Jesus Cristo oferece. Uma esperança que se renova além deste mundo e desta terra para a eternidade.
A vida de Cristo que transforma o coração por dentro e faz o homem e mulher serem diferentes naquilo que buscam, naquilo que anseiam. A busca, Senhor, em encontro com Jesus Cristo, que pode guardar esses jovens dos ataques do maligno, que pode, Deus, protegê-los e guardá-los para que eles entendam que o benefício imediato, talvez financeiro, não é maior do que a bênção da fidelidade, da santidade, da integridade. Por favor, Deus, concede graça, sabedoria para o Sérgio, para a Andréia, para as filhas, para serem instrumentos fiéis do Senhor, que não lhes falte, Pai, o recurso necessário, emocional, físico, material, espiritual, para servir ao Senhor, realmente com esta unção plena do Teu Santo Espírito. Muito obrigado por podermos fazer parte, mesmo que pequena, ajudando esses irmãos a estar nesta linha de frente, abençoando os refugiados que vêm chegando ao nosso país. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, gente, pode sentar. Essa é mais uma das nossas parcerias missionárias que Deus tem nos dado através dos anos. E vamos chegando aí na nossa 25ª conferência missionária, com nossos 25 anos de igreja. Eu quero que você lembre, então, 24 a 26 de maio, aquele final de semana, lá no final de maio, é o nosso encontro de conferência missionária para renovar aquela visão, aquela perspectiva de entender o propósito da igreja, da sua existência neste mundo, que é fazer Cristo conhecido de todas as nações. E é a hora que a gente renova a nossa oferta missionária. Vou aproveitar para falar um pouquinho sobre isso. A sua oferta missionária é oferta missionária de fé. Às vezes a gente fala oferta missionária, escapa a palavrinha de fé. Por que ela é importante? Porque a oferta missionária não é uma fração do seu dízimo. A oferta missionária não é uma parte do seu dízimo. Os nossos dízimos são as nossas primícias que sustentam a igreja local. E não há nada menos espiritual nos dízimos do que nas ofertas missionárias. Ah, mas eu prefiro dar só para missões. Se não tiver uma igreja por trás, não tem obra missionária. Se a igreja é insolvente, não tem como fazer missões. Portanto, é um apelo que a gente faz todo ano, que a gente quer relembrar. Seu dízimo sustenta a igreja local. Mas e a oferta missionária? É de fé. É um passo a mais. É mais do que os 10%? É mais do que os 10%. Ah, mas por isso que é por fé. Porque você pede a Deus que Deus te dê condições de dar esse passo a mais. É por isso que a gente pede graça de Deus para, por exemplo, dar um pouquinho a mais e se comprometer, por exemplo, com alcançando vidas e dar mais uma cesta básica. Quem faz esse controle é você. A igreja não te cobra. A igreja não faz lista. A igreja não faz nada disso. Apenas lança o desafio. E quando você responde, a gente pode atuar. Quando você responde com sua fidelidade dos seus dízimos, nós podemos cuidar melhor desse lugar. Podemos cuidar da manutenção. Podemos investir na nossa equipe local. Precisamos. O trabalho avança, as necessidades estão aí, as manutenções estão constantes, talvez você não perceba, mas toda semana algumas dessas lâmpadas têm que ser trocadas. Tudo isto são os nossos dízimos. Isso constrói a igreja. E é esta igreja que é desafiada, construindo a sua base, a orar e dizer: Deus, o que é que o Senhor por fé quer que eu faça? Esta é a sua oração para as próximas semanas. Para que no dia da conferência missionária você possa dar esta resposta. Este passo a mais não é uma fração do seu dízimo. É além do seu dízimo, da sua oferta. É obrigatório? Não. Deus ama o que dá com alegria. E eu espero que você ame o Senhor a tal ponto e entenda o valor do reino de Deus de tal maneira que você não tenha nenhuma dificuldade de contribuir sacrificialmente, é sim sacrificial, para o reino do Senhor. Que Deus te ajude a ser um fiel dizimista e dar um passo de fé com a sua oferta missionária de fé. A dar um passo de fé, assumindo o compromisso de mais uma cesta básica, para que a gente possa continuar a abençoar
pessoas e o ministério da igreja possa desenvolver. Isto é o privilégio daqueles que são membros desta igreja. Vem fazer parte disso, junto com a gente. Tem um vídeo agora especial para você conhecer, talvez tomar contato, você conhece, mas tomar um contato com os nossos ministérios ou pensarmos, porque está chegando o dia 5 de maio, celebração dos nossos 25 anos de vida desta igreja. Tem um vídeo lá, Vivi? O Ministério de Homens existe para auxiliar homens a conhecerem melhor a palavra de Deus e encorajá-los a colocá-la em prática. Os pilares desse ministério são Café dos Homens, Cada Homem um Guerreiro, encontro quinzenal de homens aqui na igreja e encontros individuais de discipulado. Vem fazer parte desse ministério. O Ministério de Mulheres tem como objetivo auxiliar as mulheres a conhecer melhor a palavra de Deus e a praticá-la, entendendo os planos de Deus para suas vidas. Seja nos cultos de terça-feira à noite ou nas reuniões de terça-feira à tarde, no grupo de mulheres encontramos abertura para ouvir e ser ouvidas e juntas nos derramarmos aos pés da cruz. Venha estar conosco. Na juventude, cultuamos a Deus e estudamos a palavra, aplicando as realidades específicas de juniores, adolescentes e jovens. Crescemos, nos transformamos, nos apaixonamos mais pelo nosso Salvador. Venha amar Deus com a gente. Prezando pelo ensino da Palavra de Deus, o Ministério de Educação Cristã, juntamente com o Next Generation, busca cuidar, proteger e principalmente alcançar o coração dos nossos pequenos. Por meio da palavra, do ensino e também de brincadeiras, buscamos plantar a semente do Evangelho no coração de cada um. Venha estar conosco! É isso, dia 5 de maio, no culto da noite, nós vamos ter uma celebração especial, o aniversário da igreja, tem toda uma equipe trabalhando para preparar, temos fotos desde lá do começo da igreja, as reformas, temos fotos, por exemplo, da gente montando essas cadeiras, quem estava aqui há 25 anos atrás, as primeiras, criançada participando, aparafusando, nossa, foi uma experiência, a gente que viveu isso, você não sabe que coisa é gostosa lembrar. Quando a gente mudou para o salão, lá no Salão Verde, o mutirão, a gente lavando o chão, preparando aquela entrada, tudo pingado de tinta no chão, todo mundo trabalhando junto para começar. As primeiras fotos das primeiras assembleias que aconteceram naquele salão, muita gente sentada no chão, tínhamos poucas cadeiras, Deus fazendo coisas lindas. Quando você para e olha para trás, quem viveu isso? Nossa, o coração enche de gratidão. Queremos que você venha celebrar junto com a gente nesse dia, esse culto muito especial de 25 anos de nossa igreja. Amados, agora vamos orar pela Escola Dominical, pedir que Deus abençoe alunos e professores. Pastor Juba, homem de Deus, que tem a palavra do Senhor nos seus lábios, na sua mente e coração, para repartir conosco nesta manhã. Vamos orar pela Escola Dominical. Amado Deus, obrigado que agora alunos e professores podem desfrutar de ouvir da palavra do Senhor. Coloca no coração desses pequeninos verdades que fiquem lá semeadas, que elas vão germinando e crescendo e transformando essas crianças em homens e mulheres que amam o Senhor. Faz esta obra, nós pedimos através dos professores nesta manhã e rogamos que o Espírito do Senhor use o pastor Juba para falar ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa Escola Dominical para vocês, garotada, pode sair, professores também. Quem precisar levar, volta rapidinho para não perder nada da mensagem, que você não vai se arrepender. Deus vai falar com você, eu creio. Deus está conosco nesta manhã. Muito bom dia a todos, juntos aqui para a gente estudar a Palavra de Deus. Quero te convidar a orar mais uma vez, por esse momento da gente apreciar a Palavra de Deus. E apreciar eu quero usar no sentido de
de se apegar a ela, porque ela tem a direção que a gente precisa para os chamados de Deus. E vai ser a conclusão da pregação de hoje. Quando você ouve os chamados de Deus e responde a eles com fé, o resultado disso é a vida que Deus tem para você. É dessa vida que a gente está atrás, é isso que a gente busca, a vida abundante que Cristo nos prometeu. Isso vem por meio da gente ouvir a palavra e responder com fé aos chamados que ela tem para nós. Vamos orar por isso agora? Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, a gente vai olhar para um texto que é a tua história, era o Senhor presente, chamando teus discípulos a uma caminhada contigo. Mas isso não é passado, isso é atual, isso é o teu chamado hoje para nós. Por isso, nesse dia, que é o dia de hoje para nós, que essa mesma voz que falou àqueles corações que te ouviram, essa voz falha ao nosso coração, nos chamando a uma nova vida, a uma vida de seguir teus passos, uma vida de imitar os teus caminhos, e na medida em que o Senhor nos chama, a gente pede pela tua misericórdia, também nos capacita, Deus, a dar os passos na fé que o Senhor tem para nós. Pela tua graça, Deus, que o Espírito Santo seja derramado nesse lugar, seja abundante nos nossos corações, para que saímos daqui convictos que o Senhor falou conosco. A gente pede assim, em nome de Jesus. Amém. Para a mensagem de hoje, vai ser bem importante você conhecer 3 personagens. Eu acho que a maioria deve conhecer, mas se você não conhece a todos, eu vou fazer uma pequena biografia desses personagens. O primeiro personagem que você precisa conhecer é esse burrinho aqui, o Ió. O Ió é um burrinho das histórias do Ursinho Pooh. Lembra aquele ursinho Puff, aquele ursinho fofinho? Tem esse Ió na história. E o Ió, ele é um pessimista por excelência. Tudo para ele é o motivo de, como é sofrido, como é difícil, como é pesaroso. O Ió é daquele tipo de pessoa que parece assim que levar a vida é um peso grande demais e não tem motivo algum de você encontrar alegria. Mesmo nas coisas triviais, momentos pequenos da vida, em que os amigos estão se divertindo, para o Ió, viver aquilo é um fardo. Um personagem de outra história, que talvez seja o extremo oposto do Ió, é da história do Toy Story, que é o Buzz Lightyear. O Buzz, ele é um brinquedo. E ele é um brinquedo, mas ele tem a convicção de que ele é, de fato, um super-herói intergaláctico que precisa salvar o mundo. Ele acredita piamente nisso, então ele é corajoso, ele é destemido, ele enfrenta qualquer situação, ele tem frases apoteóticas, ele diz, para o infinito e além, eu sou grande, eu sou poderoso. E é cômico porque na hora que ele tenta usar o poder dele, ele vai usar o raio laser, ele aperta um botão e só fica piscando uma luzinha nele. Não sai nada, ele não tem poder nenhum. Mas ele confia no poder que ele tem. Esse é o Buzz Lightyear. E tem um terceiro personagem, esse também é de filmes de animação, talvez esse menos conhecido, eu acho, porque talvez não seja um filme tão visto, que é esse galinho aqui, ó. Esse aqui é o Rei Rei, da Moana. É muito difícil descrever o Rei Rei, então eu só separei um videozinho para você conhecer um pouquinho o Rei Rei. Dá uma olhada no jeitinho desse galinho. Vai estar em inglês, eu não achei uma versão melhor em português, mas não se importe com o que está sendo dito, se importe só com o Rei Rei. Olha só o Rei Rei em ação aqui. Eating the rock. He seems to lack the basic intelligence required for pretty much everything. Should we maybe just cook him? Sometimes our strengths lie beneath the surface. Far beneath, in some cases. But I'm sure there's more to Hey Hey than meets the eye. Bom, agora o Rei Rei vai descobrir que está no mar. Olha só a reação dele quando ele descobre que está no oceano.
Muito bem, esses 3 personagens são importantes pra gente. O que eu posso dizer mais do Rei Rei para você, que me importa hoje aqui, é que ele é um personagem que ele é alheio à história que está acontecendo ao redor dele. Aqui apareceu um pouco, as pessoas estão conversando, fazendo coisas, ele está bicando a comidinha dele. Na história do filme tem grandes coisas que acontecem, furacões, ondas gigantes, ele está no barco bicando a comidinha dele. Estou vivendo a minha vida, não estou nem aí para o mundo ao meu redor. Ele está alheio a qualquer circunstância. E eu acho que esses 3 personagens ilustram 3 formas da gente viver o cristianismo, 3 formas, claro, que você imagina, eu quero dizer que são problemáticas, são erradas, precisam ser corrigidas. Existe o crente, que é um crente ió. É aquele crente que olha para a espiritualidade como se ela fosse um fardo. Ele vai dizer que tudo é provação, tudo é luta espiritual. Ah, irmão, como é que você está? Na batalha. Na batalha. Tem o crente que é o Buzz Lightyear. Você já pode imaginar, né? É o crente da vitória. Eu venço, eu triunfo, eu vou para frente, eu bato de frente e batendo de frente, minha fé vai vencer. Aliás, engraçado isso, né? Porque é uma fé autoproclamada. Eu tenho fé, e parece que por dizer que eu tenho fé, só por dizer isso vai acontecer, porque eu confio em mim mesmo, e daí quando eu uso meus superpoderes de fé, talvez aconteça alguma coisa. E o terceiro, o Rei Rei, talvez seja o crente que simplesmente está alheio à realidade do que é o cristianismo. Ok, você se converteu, ok, um dia você entregou sua vida para Jesus e seguiu tua vida, bicando ali tuas comidinhas que você se interessa, aquilo que é legal para você, sem ouvir os chamados, sem ouvir as implicações do que significa ser cristão. Esses 3 tipos de crente vão ter um sério problema com o texto que a gente vai estudar hoje, que está em Mateus, capítulo 16, você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Aqui nos cultos da manhã, a gente tem seguido um livro como inspiração mais do que base exatamente, mas que ele está falando para a gente sobre a graça de Deus e essa oferta de graça de Deus, como ela é surpreendente, como ela é por vezes escandalosa, além de tudo que a gente imagina. E a gente veio seguindo nesse livro durante algumas mensagens que foram trazidas para nós, expondo a graça daquele jeito que você fala, não pode ser, Deus é gracioso demais, Deus é bondoso demais, Deus é um doador pleno mesmo de todo o bem que a gente precisa. E a gente olha para isso e fala, uau, a graça de Deus, uau, a graça de Deus. Mas chega um momento em que eu e você, ouvindo da graça de Deus, precisamos dar uma resposta à graça de Deus. E essa resposta à graça de Deus não é o que você imaginar que pode ser uma resposta. Não, já sei, Deus é gracioso comigo, então eu vou fazer isso, isso ou isso. Não é você que escolhe qual é a resposta à graça de Deus. Você tem que ouvir da palavra, o que Deus espera como resposta ao chamado dele de salvação, ao chamado dele de perdão, ao chamado dele de nova vida. O texto que a gente vai estudar hoje é a nossa resposta à graça de Deus, em Mateus 16, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Palavra do Senhor Jesus. A gente já chegou bem perto desse texto, olhando a confissão de Pedro, que vem logo antes desse momento aqui, quando os discípulos reunidos são perguntados, quem o mundo diz que eu sou? E dizem profetas, Jeremias e tudo mais. Aí então Jesus pergunta, e quem vocês dizem que eu sou? Pedro, confiante, olha para Jesus e fala, você é o Cristo, o bendito Filho de Deus, que há de ser o rei sobre toda a nação, o rei sobre toda a terra. A confissão maravilhosa do Evangelho, do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, repetido, que Jesus é o Cristo.
Mas então vem essa sessão que a gente observou aqui, e eu quero destacar nela, antes de tudo, um pequeno detalhe que vai nos orientar na nossa meditação de hoje. Olha aqui esse destaque em azul aqui, quando Jesus fala que Pedro não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Na versão que eu estava lendo aqui é diferente, me perdoem por isso, mas ele fala, você não pensa nas coisas de Deus. Exatamente essa palavra, cogitar, ou a tradução pensar aqui, ela diz respeito a mais ou menos o seguinte, aquilo que eu fico maquinando na minha mente, mas que vai se tornar a minha atitude. Ou talvez funcionasse se olhasse para a atitude e pensasse que motivações tem por trás dela. É essa palavra que junta tanto pensar como agir, está tudo meio contido nela, mas querendo ensinar para mim e para você que aquilo que se passa na nossa mente, aquilo que a gente mastiga, aquilo que a gente cozinha, aquilo que fica aninhado em nossos pensamentos, de fato vai se transformar na nossa vida. E Jesus fala para Pedro, você cogita das coisas dos homens, você não está cogitando das coisas de Deus. Mas em relação ao que ele não está cogitando das coisas de Deus? Em relação ao que Cristo falou. Pense bem nisso. Jesus dá uma ótima informação, revelação de Deus da parte de Jesus para eles. Palavra de Deus exposta para Pedro. Que Cristo havia de sofrer na mão dos líderes, dos mestres da lei, e depois do terceiro dia ressuscitar. Em cima dessa palavra de Jesus, é que Pedro fica cogitando coisas. Um grande ensino para mim e para você. Quer dizer que nós, recebendo a boa informação da palavra de Deus, ainda assim podemos errar. Porque tomando a palavra de Deus, podemos ficar cogitando em cima dela coisas dos homens, valores humanos, princípios e verdades que interessam a esse mundo, coisas dessa terra, baseados na palavra de Deus. Eu penso que são os 3 erros que a gente vai ver nos 3 tipos de crente, apontados diretamente para esse texto. No texto, a gente vai olhar para as coisas dos homens, num primeiro personagem que está ali, que é o Pedro. Esse Pedro parece para a gente nessa cena, esse Pedro aqui, Pedro que triunfa. Pedro recebeu uma informação antes de Jesus, dizendo que ele era o Cristo. Sim, eu sou. Sim, eu sou, mas ainda não é hora de revelar essa identidade messiânica. E então Jesus afirma sobre os sofrimentos do Cristo, e Pedro começa a cogitar, a pensar, a maquinar o que isso significaria. Mas segundo Jesus, Pedro faz isso baseado em valores humanos. E porque Pedro faz isso baseado nas coisas dos homens, quando ele ouve Jesus falando sobre o Cristo sofrer, o rei ser humilhado, aquele que era para ser exaltado em toda a majestade e glória, sofrer a vergonha de ser morto, Pedro fala, isso jamais te acontecerá. Talvez ele até falasse assim, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Eu repreendo, eu determino que isso não vai acontecer. Por quê? Porque pela fé a gente vai vencer, Jesus. Vai, Jesus, tem fé comigo, porque juntos aqui na fé, você não precisa passar por isso. Tem vitória na tua frente, Jesus, tem conquista na tua frente, você é o rei, você não precisa sofrer. E exatamente para isso Jesus fala isso e diz, isso são valores dos homens, não são valores de Deus. Desculpem. Para a mente de Pedro, e faz muito sentido, você há de convir comigo, o reconhecimento dele de Jesus como Messias dizia a respeito às promessas do Antigo Testamento sobre o rei que traria para o mundo uma nova era de paz e prosperidade para o povo de Deus, a restauração de todas as coisas. E aí Jesus toma essa figura e diz, mas essa figura, esse rei é um rei que sofre. No mundo dos homens, está errado. Sofrimento e glória não estão no mesmo caminho. Majestade e humilhação não podem estar na mesma estrada. Não faz sentido, Jesus. Pedro, nesse momento triunfalista dele,
o vitorioso, porque ele estava do lado do rei, ele estava do lado daquele que ia conquistar as coisas. Nesse momento, ele não consegue juntar essas duas ideias. Pedro ouviu Jesus falando sobre os sofrimentos e rejeitou. E a gente pode fazer a mesma coisa. Ouvir a Bíblia falando sobre a vida cristã e os sofrimentos e rejeitar isso. A gente olha para esse chamado desse texto, em que diz: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E se você é um crente mais tendente ao triunfalismo, você vai dizer: não, isso talvez aconteça. Talvez provações cheguem na minha vida, mas pela fé eu vou vencer. Talvez desafios me cobrem algum sofrimento, eu sei, mas eu confio em Deus. E você vai olhar para esse chamado não como uma atitude sua, intencional, que você deve tomar, mas como uma casualidade da vida que pode te atingir, porque no mais a vida cristã é de vitória. E você não quer nada de sofrimento na sua vida. Quando Lucas faz esse mesmo relato, ele diz assim: voluntariamente, tome essa cruz dia a dia. Então, quando Lucas nos ensina que essa cruz é tomada dia a dia, não é o caso de você receber uma provação, uma situação difícil, um mal-estar, uma crise todo dia. É uma questão sua, de você responder o chamado de Jesus para tomar sua cruz todos os dias. Um crente desse tipo não enxerga isso. Ele está muito mais preocupado em como ele vai se engrandecer na fé, ser exaltado como um grande crente, ser o exemplo de fé a todos. Por isso que um crente desse tipo vai ter essas características, ele vai ser cheio de autoafirmação. Minha fé, minha oração, minhas vitórias. E se algum irmão sofredor, um ió, chega do lado dele: não, irmão, que é isso? Não pode. Não, mas eu estou sofrendo. Não fala em sofrimento, que é isso? Deus venceu. Ele vai ter uma mentalidade de controle sobre a vida. É como se de fato Deus tivesse delegado um poder a ele, que tudo à sua volta é controlado pela fé dele. Ou não, quando ele falha, mas essa noção de que eu controlo a vida ao meu redor pela minha fé. Por quê? Porque eu venci, eu sou vencedor. E eu coloquei ali uma palavra bem estranha para descrever esse crente, chamei de paganismo isso. Por quê? O que tem a ver? As religiões pagãs, elas têm por natureza a ideia de que o ser humano é capaz de controlar a natureza, a história e as outras pessoas. É poder, é poder. Paganismo é uma religião que você vai aprender o que você precisa fazer, como você deve agir, que maracutaia você precisa fazer espiritual ali, para que as coisas aconteçam conforme a tua vontade. Muitas vezes um crente, que é um crente triunfalista, vai estar usando a fé da mesma maneira, usando a sua fé para tentar controlar o mundo à sua volta. É um erro? É um erro. Por outro lado, a gente olha para Pedro, e esse Pedro estava na cena. Mas eu acho que não só Pedro na cena, a gente pode olhar para o mesmo chamado de Jesus e esquecer uma parte desse chamado e daí reagir como o Ió aqui. O Ió é o discípulo que ouviu de Jesus: tome a sua cruz. E ele ouvindo, tome a sua cruz, entendeu que a vida cristã tem, em determinado sentido, sofrimento. E olhando para o sofrimento, ele pensa que é isso, a vida cristã tem um sofrimento a ser realizado constantemente. Talvez o primeiro crente ali, ele não está 100% errado, a gente vai ver isso. O crente Ió, sofredor aqui, não está 100% errado. Mas ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu de ouvir de Jesus que esse caminho de cruz, na verdade, é um caminho de vida. É o caminho, é o chamado de Jesus para uma vida nova. Então, o crente que não enxerga a vida depois do sofrimento, tem que explicar o sofrimento de outra maneira. Nossos, como eu posso dizer?
primos. Bom, enfim, deixa eu colocar em termos mais claros. Dentro do catolicismo, por exemplo, tem uma visão assim, de que o teu sofrimento é necessário como expiação da tua culpa. Jesus paga o preço na cruz dos pecados de Adão, pecados da tua vida agora, você que pague nessa vida, com o teu sofrimento, com tua renúncia, com teus sacramentos. Tem um fardo sobre você. Sofra, porque tem um fardo sobre você. A gente pode olhar para isso como um crente errando também? Pode. A gente pode imaginar que a nossa vida cristã é sofrimento, é fardo, é um peso espiritual. Talvez seja o crente que é cheio de autocomiseração. Ah, eu não presto. Ah, eu não presto. Ah, eu não consigo fazer nada. Ah, que droga de crente eu sou. Não consigo mudar uma coisa na minha vida. Não consigo superar um problema. E quando vem sofrimento, é Deus me castigando mesmo. Deus viu que eu não estou dando conta. Deus viu que eu não estou fazendo certo e está mandando provação agora. Está mandando provação para quê? Para eu sofrer, para que isso seja resolvido, porque eu, de alguma forma, pago os meus pecados aqui. Esse é o crente Ó. Eu coloquei ali que tem uma estagnação nisso. Sabe por quê? Porque, de fato, provações estão previstas aqui no cristianismo, acho que isso não é segredo para ninguém. Mas essa provação tem esse resultado de vida. Mesmo quando o Tiago fala assim, alegrem-se nas provações, ele não fala para se alegrar na provação em si, oba, sofrimento. Não, mas é porque essa provação, por mais que seja sofrida, difícil e árdua, nas mãos de Deus ela produz coisas boas para nós. Então tem uma razão de ser, tem um porquê eu posso me apegar por fé e viver a provação, ainda que chorando por ela, na esperança de ser restaurado, na esperança de crescer, na esperança de mudar. Um crente assim não enxerga isso, ele está estagnado na sua fé. Você pergunta para ele, e aí, como é que está, irmão? Ah, sendo provado. Quando não culpa o inimigo, né? Ah, o inimigo, pesado, difícil, uma vida cristã pesarosa. Parece que ele está em constante luto pelos seus pecados. E além de estagnação, eu coloquei ele paganismo de novo. Por quê? É a melhor palavra que eu achei para dizer dessa vida religiosa nesse mundo aqui mesmo. É o tipo de coisa que ele está olhando para o mundo como se existisse uma batalha espiritual de forças iguais ali rolando. Tem uma batalha espiritual, segundo a Bíblia? Tem, claro que sim. Mas ela não é do bem contra o mal, e o bem e o mal medindo forças, vamos ver quem ganha. E bem ele está no meio dessa batalha, o inimigo, a aprovação. E o que será que vai dar disso? É um jeito de ver a vida místico, fora da realidade da Bíblia, que diz que nosso Cristo venceu, que nosso Cristo é vitorioso sobre toda potestade, toda autoridade espiritual. E a batalha espiritual a gente está do lado vencedor, já vencemos com Cristo. O crente Ó não enxerga isso. E por fim, a gente vai olhar para o crente rei, sobre esse chamado da cruz. O que um crente rei faz quando Jesus chama, tome sua cruz e siga-me? Ele faz assim, ó, hã? Aí Jesus fala, venha, me siga, quem perder a sua vida vai, por minha causa, quem morrer por minha causa vai encontrar a vida. Ele não ouve. Ele está vendo outra coisa. Esses chamados cristãos profundos, que deviam tomar conta dos nossos pensamentos, tomar conta do nosso dia a dia, para a gente imaginar como viver essas coisas, talvez apareça uma vez por semana num culto que você deu azar e esse é o tema da pregação. Senão, nunca. Para talvez você enxergar o que pode distrair um crente dessa maneira da vida cristã, eu separei aqui uma frase ou uma afirmação do John Piper que eu acho muito boa. Ele escreve assim, ó, uma dieta permanente de trivialidade arruína a alma. Você se acostuma com ela. Começa parecendo normal. Aquilo que é tolo se torna divertido. O divertido se torna agradável. E o agradável se torna satisfatório à alma. E no final, a alma que é criada para Deus desceu ao ponto de se satisfazer comodamente com trivialidades. O que teria poder
para conquistar a atenção de um crente que foi salvo por Cristo, que tem a glória de Deus como seu destino, que tem uma vida de santificação empoderada pelo Espírito Santo, capacitada pelo Espírito Santo, o que será que poderia distrair um homem, uma mulher desses, a não botar os olhos fitos em Jesus e caminhar sua caminhada? Segundo John Piper, qualquer coisa. Qualquer bobagem, qualquer joguinho no teu celular, qualquer série da tua TV, qualquer novela que você passe a assistir, qualquer Big Brother Brasil, qualquer Instagram, seu celular, coisas fúteis e triviais, vão passar de algo que simplesmente é uma coisa tola que você acha divertido, para o alimento diário que você dá à sua alma. Se você vive alimentando a sua alma diariamente com futilidade, trivialidade, bobagem, você não faz ideia do que é um chamado de Cristo para você tomar a sua cruz a cada dia, negando-se a si mesmo e segui-lo. A gente olhou aqui para 3 respostas erradas a esse chamado da cruz, porque a gente ouve ele, mas ouvindo ele o cogita em termos humanos. O cogita em termos humanos no sentido de não pode existir sofrimento na minha vida porque Cristo já sofreu por mim. O cogita em termos humanos no sentido de que sim, tudo é sofrimento, então agora eu vou sofrer e me martirizar até o fim da minha vida. Ou a gente cogita em termos humanos dizendo isso não é importante, isso é para quem é mais avançado aí na turma da fé, não é comigo. E vivemos uma vida irrelevante para Deus. Não sei onde você se enxerga nisso. Não sei se alguma dessas caracterizações aí te aproxima mais do coração. Eu tenho meus momentos de ió, assim, sabe? Que eu olho para as dificuldades do dia ali e falo, Deus, por quê? Por quê, Senhor? Não precisava passar por isso. E, infelizmente, eu tenho meus momentos rei, que eu acho que a vida nesse mundo importa muito mais do que qualquer coisa assim. Mas a gente tem que olhar para isso e reconhecer. Falar, Deus, tem um negócio errado aqui no meu coração. Eu estou vivendo fora desse teu chamado. De dia a dia tomar minha cruz e te seguir. Por isso a gente precisa aprender, eu e você, a não cogitar as coisas segundo os homens, mas cogitar as coisas segundo Deus, as coisas de Deus. A gente vai ver Jesus falando das coisas de Deus, lá no versículo 21 que a gente leu. Olha só ele de novo aqui. Diz assim o texto: desde aquele momento em que Jesus foi reconhecido como o Rei Messias que havia de reinar, desde aquele momento, começou Jesus a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Nas cogitações dos homens, majestade, glória, a dignidade de Cristo, nada tem a ver com a cruz. Nada tem a ver com sofrimento. Pedro ouvir de Jesus sendo o grande rei, nos pensamentos humanos, significava vitória, invencibilidade, trono garantido. E tem uma coisa que se perde aqui um pouco para nós sobre a cruz, porque a gente entende a cruz já sobre uma ótica cristã, e além de entender sobre uma ótica cristã, do nosso tempo em que a cruz foi, digamos assim, domesticada. Nos tempos de Jesus, a cruz era a mais alta vergonha que alguém podia imaginar passar na cultura judaica. Era a exposição de toda a sua fraqueza, era a exposição de toda a sua derrota, era a exposição de todo o seu fracasso, e ainda por fim, morrer como um amaldiçoado por Deus, segundo Deuteronômio. Aquele que morresse pendurado morria como maldito de Deus. Como poderiam se juntar essas duas coisas? Como poderia haver um sentido em o rei falar que ele passaria por essa provação, por essa morte? É que nas coisas de Deus existe uma glória especial destinada ao rei, que seria servo de todos. Desde os mais remotos primórdios da humanidade, a Bíblia nos conta que o ser humano, criado por Deus, a imagem de Deus, escolheu: não quero Deus.
Quero viver segundo a minha vontade, segundo o meu coração. Ouviu a tentação da serpente, dizendo: se tomares esse fruto e comeres, sereis como Deus, o dono do bem e do mal, o Senhor sobre o bem e do mal, determinando o que eu quero e o que eu não quero fazer e aprovando o que eu faço ou não faço. E a essa raça caída, tomando essas decisões, Deus trouxe a consequência do seu pecado, a morte. E em qualquer momento da história, em que Deus interviesse, dizendo: acabou, todos os pecadores devem morrer, teria sido a vitória de Deus, o bem vencendo o mal, a conquista de Deus da sua justiça. Mas quando Jesus fala de uma cruz adiante, ele diz uma coisa bem interessante ali no texto. Ele diz: é necessário que o Filho de Deus passe por isso. Quando ele destaca exatamente isso, dizendo é necessário, ele está fazendo uma referência a um plano de Deus, que existe antes da fundação do mundo, para que esse mundo caído recebesse o seu rei em pessoa, Jesus encarnado, mas que ele viesse a esse mundo, não para como um rei tirano, pisar e esmagar qualquer um, mas ao contrário disso, viesse como um rei, que daria vida por seu povo. E assim Jesus une na sua pessoa majestade e sofrimento, exaltação e humilhação, ao seu rei que toma a cruz pelo seu povo. Essas são as coisas de Deus. Esse é o amor de Deus. O rei se fez servo e pelo seu ato de servir com a cruz, conquistou a mais alta glória jamais imaginada, de dar a vida por amor do seu povo e ser adorado por ele por toda a eternidade. Mas aí aqui nas coisas de Deus, coisas que parece que antagônicas se juntam. Cristo é chamado como o leão de Judá, sim, o rei vitorioso, o rei conquistador, o rei poderoso. Mas assim como ele é o leão de Judá, ele é o cordeiro que sofreu, o cordeiro que foi morto e ressuscitou. Duas imagens que parecem antagônicas são unidas numa pessoa. E muito do que é o cristianismo vai demonstrar a mesma dualidade, duas coisas que parecem que são irreconciliáveis, unidas. A própria encarnação de Cristo é um exemplo disso. Deus, homem, como? Jesus. Jesus é a resposta de como Deus e homem se unem. Então, ao olhar para as coisas de Deus, a gente aprende que talvez o crente Buzz Lightyear, o crente triunfalista, está errado, mas não todo errado. Porque sim, existe um lugar na vida cristã para a vitória. Mas, ao mesmo tempo, não é só isso. Porque se a vitória não for completada pela nossa necessidade de fraqueza, ela se torna aquela vida vã, triunfalista boba, superficial. Não é fé de verdade. Por outro lado, se eu for o crente que olha para a provação, para a dificuldade, e assume isso como uma vida cristã, mas esqueço das vitórias, também está errado. Porque a vida cristã faz parte dessa dualidade, de juntar duas coisas que parecem irreconciliáveis. E por isso, olhando para as coisas de Deus, agora a gente pode olhar para as coisas de discípulo. O chamado para os discípulos. Com que se pareceria um discípulo, no fim das contas? Eu pedi para a inteligência artificial criar uma imagem. Um discípulo é mais ou menos assim. É bonitinho, né? Um discípulo é demais. Um discípulo é a melhor coisa que pode ser. Mas uma coisa tem que dizer de tudo. O discípulo não tem nada do rei. Absolutamente nada. Não tem como você seguir a estrada do discipulado de Jesus Cristo ciscando por aí nas tuas bobagens. Não tem como. Não tem como você ser um discípulo de Cristo vivendo alheio à grande história da salvação. Não tem como. Se você quer ser um discípulo de Cristo, abra mão de tudo o que te faz se distrair da grande história da tua salvação. Mas aqui a gente vê, eu gostei demais dessa fotinho, demais. Sabe por quê? Porque ele é um patrulheiro espacial. Ele está pronto para ir ao infinito e além. Mas junto com isso ele tem humildade de quem está quase dizendo assim: Deus, mas você me dá a mão? Porque ele entende a fraqueza dele. Ele entende como ele sofre. Então, se a gente olhar
para a vida cristã e pensar, a vida cristã tem vitória, a vida cristã pode ser triunfante? Sim, se ela se referir aos propósitos invencíveis de Deus, a vitória invencível de Deus. E a gente olhar esse mundo com ousadia, sim, sendo audacioso, sim, mas dentro das promessas de Deus, vivendo pela palavra, confiando nela. É pela confiança que a gente tem em Deus, pela sensação de vitória que a gente tem em Cristo, que a gente consegue se entregar para esse chamado de tomar uma cruz, porque eu sei que por esse caminho da cruz Ele venceu. Ser triunfante é sim se relacionar com um inimigo, mas lembrando para ele a vitória implacável que Cristo teve a ele, e que esvaziou ele completamente de poder, como a palavra diz. E por isso sim, é ter ousadia de assumir riscos, mas o que mais está em risco é a tua reputação pela glória dele. É esse o tipo de risco que a vitória de Cristo nos chama. Por outro lado, se a gente olhar para a fraqueza, também tem lugar na nossa fé. A fraqueza de quem olha para si mesmo, e daí está contrito, está prostrado, porque sabe que precisa de Deus para ser transformado. Sabe que precisa de Deus para crescer e para não ser mais quem era. Sabe que precisa de suporte, de cuidado por seus anseios. É alguém que se olhou honestamente e é, por um lado, capaz de rir de si mesmo, porque sim, você é limitado, sim, eu sou limitado, sim, a gente fracassa. Mas ao olhar para mim mesmo, eu também sei a profundidade do meu pecado e como eu preciso que Deus me dê a mão para essa jornada, porque não está na minha fé o poder, está na graça e na majestade dEle. Minha fé é só me apegar forte nessa mão e dizer, me leva, Deus, me leva pelos teus caminhos. Então, tendo essa imagem de que sim, existem essas duas coisas que precisam estar unidas no nosso coração, do jeito certo, pela causa certa, pela motivação certa, a gente consegue ouvir o chamado da cruz e entender o que está sendo pedido de nós. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. O que carregamos quando carregamos a cruz que Cristo nos chama a carregar? Ele começa dizendo o que está sendo feito nessa cruz. Ele começa dizendo, negue-se a si mesmo. Se você lembrar da origem do pecado, a origem do pecado foi a exaltação do ser humano, dizendo, eu posso ser igual a Deus. E aí então, num jeito humano de ver, nessas coisas dos homens de ver a vida, cada um de nós coloca-se de alguma forma no centro da história, no centro do universo, imaginando que tudo gira ao seu redor e que a vida é sobre você. A Bíblia tem um nome para isso, orgulho, um coração orgulhoso que se volta contra Deus. Nos arrependemos, entregamos nossa vida a Cristo e Ele nos perdoa os pecados, sim, mas diz que essa vida, agora, é uma vida que Ele vai nos transformar. Transformar do quê? Do quão cheio de nós somos. Porque esse chamado para essa caminhada é um chamado que diz, negue-se a si mesmo. Nesse sentido que eu vou me destruir, que eu vou me acabar, que eu vou... Não, esse é o crente Ió. No sentido em que você negar-se a si mesmo, tomar essa cruz, tem uma promessa de vida no final. Você precisa ouvir o chamado todo. O caminho não é de autodestruição, ao contrário, aquele que imagina, está preservando a sua vida por se agarrar a quem é, tentar se manter sendo quem é, esse vai perdê-la. Mas aquele que entende esse chamado, de tome a sua cruz, morra para si mesmo, abandone essas coisas tão incríveis que você pensa sobre você mesmo, se entregue ao caminhar com Cristo. Isso que parece destruição se transforma na vida que Deus tem para você, uma vida liberta de tudo que te controlava, para você viver para a glória de Deus. E é para isso que você foi feito. Você encontra a razão da sua vida, a razão da sua existência, na medida em que você
caminhando para uma morte para você mesmo, e é isso que está naquela cruz, você aprende que o final dela tem toda a vida que você esperava. Paulo nos dá um exemplo disso. Quando em Gálatas 2:20 ele diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas para isso não ficar só, talvez numa imaginação do que seria essa vida caminhando na cruz, eu quero trazer pelo menos para uma coisa palpável da nossa realidade prática. Como eu ando esse caminho da cruz? Como eu, animado pelos chamados de Jesus, vou entendendo que eu vou para uma grande história, para o infinito e além, mas vou humilde, sabendo que eu sou totalmente dependente nisso. Olha só a dualidade aqui de novo acontecendo. O caminho para a gente levar a nossa cruz se chama obediência, confiança em Deus. E o resultado que você espera encontrar no final dessa jornada é obediência e confiança em Deus. Como assim? Nosso coração ainda não está pronto. Nossos desejos lutam dentro de nós. Nossas vontades vacilam. Tenho sentimentos, tenho emoções, tenho razões. E tem a palavra de Deus. E por vezes eu me deparo com a palavra de Deus sendo contrário exatamente ao que eu quero. Não, mas eu quero outra coisa. Por vezes eu encontro a palavra de Deus confrontando os meus sentimentos. Quando eu tenho que dizer: Deus, mas eu não amo o que você ama. Por vezes eu encontro na palavra de Deus coisas que vão contra a minha razão. Digo: Deus, mas eu penso diferente sobre a vida. E aí eu posso escolher seguir minha razão, seguir meus sentimentos, seguir minha vontade ou confiar em Deus e obedecer. Morri um pouquinho para mim mesmo. Minha vontade morreu um pouquinho, minhas emoções morreram um pouquinho, para eu dar passos de confiança em Deus. Essa é a jornada. Essa é a jornada. Mas quando eu chegar lá no final dessa jornada, o que Deus me promete? Me promete que a vida que eu sempre busquei vai estar lá me esperando. E qual é essa vida? Eu vou amar Ele de todo o meu coração, de tal modo que obedecê-lo vai ser o meu maior prazer. Então eu busco no meu passo a passo a obediência, esperando o quê? Obedecer a Deus de todo o meu coração, glorificar o nome dEle, honrar o nome dEle, confiar sem uma sombra de dúvida. É para lá que essa cruz nos leva. Como você a toma? Dia a dia, obedecendo a palavra de Deus. O que isso vai produzir em você? Um novo coração, que ama obedecer a Deus. É assim que a gente embarca nessa jornada, a gente ouve de Jesus, que esse caminho de vida que sim tem sofrimento, sim tem dificuldade, sim tem provação, tem uma vitória conquistada por Cristo, e essa vitória guarda para o final da nossa estrada vida, vida em abundância, vida plena. Você ser novo homem, nova mulher, não mais vivendo para si mesmo, mas agora vivendo para Deus. Espero que com esses dizeres eu tenha despertado a tua vontade de incrivelmente tomar sua cruz e seguir Jesus. Se você quer fazer isso no dia de hoje, curva sua cabeça, vamos orar juntos. Deus, a cada um presente aqui, eu não tenho como imaginar quais são os seus chamados pessoais, exatamente aquilo que o Senhor diz para corações presentes nesse lugar, nesse momento, dizendo: negue-se a si mesmo. Não vá por esse caminho, não insista nesse sentimento, não bata o pé nessa situação, não reclame, não murmure, não rejeite meus caminhos para Ti. De alguma forma eu sei, Deus, que tomar a nossa cruz significa exatamente isso. Ouvir o Teu chamado contra a nossa vontade, contra o nosso sentimento, contra o nosso argumento, contra a nossa razão, contra nós.
Porque do nosso coração, até hoje a gente só colheu orgulho, vaidade e uma autodeterminação que faz a gente viver a vida por nós mesmos. Mas na nova vida que o Senhor nos deu, a gente encontra fé, confiança e obediência. E por isso, junto com os meus irmãos nessa manhã, a gente quer renovar nossos votos de confiar em Ti, de Te obedecer e de tomar a nossa cruz para dia a dia ser transformado, dia a dia morrer um pouquinho mais para nós mesmos, para que a gente possa dizer: fui crucificado com Cristo, meu velho homem morreu, mas agora Cristo vive em mim, e essa nova vida é a vida que eu quero viver. Cura meu coração, Senhor, de tudo aquilo que eu tenho vivido para mim mesmo, de que eu tenho tomado como as coisas importantes desse mundo, mas não dizem respeito à Tua glória, à Tua majestade, à vida para a qual o Senhor me chamou. Renova, Deus, a Tua igreja em fé, para que a gente caminhe triunfante sim, porque Cristo venceu, mas em passos fracos e dependentes da Tua graça, Jesus. Essa é a nossa resposta a esse Teu chamado, e assim a gente ora em Teu santo nome. Amém. Amém. Bom domingo a todos, que Deus te abençoe, fale ao teu coração, e à noite, 19 horas, a gente está junto para mais um culto. Um bom domingo a todos.